Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emily e esse é o Desconversas Literárias, socializando a leitura. Esse é o primeiro vídeo no canal sobre o poeta Manuel de Barros. Nele, vamos fazer o estudo da obra O Livro das Ignorâncias. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, dia 19 de dezembro de 1916. Ele foi um importante poeta contemporâneo. Nos seus versos temos elementos regionais que se conjugam a considerações existenciais, chegando ao surrealismo pantaneiro. Ele foi um poeta contemporâneo que extraía os seus versos da realidade imediata que o cercava e dos elementos da natureza. Em 1937, ele publicou sua primeira obra de poesia, com o título Poemas Concebidos Sem Pecado. Manuel de Barros cursou Direito na Universidade do Rio de Janeiro e se formou em 1941. A partir de 1960, Manuel começou a se dedicar à sua fazenda, a fazenda da sua família, no Pantanal, onde ele criava gado. Por fim, o poeta começou a residir na região central de Campo Grande e foi onde ele faleceu, dia 13 de novembro de 2014. Então, como poeta se deu por volta da década de 80, quando ele ganhou o prêmio Jabuti pela obra O Guardador das Águas. Já falamos do poeta, agora vamos falar da sua obra. O Livro das Ignorâncias foi publicado pela primeira vez em 1993. Ele é uma das obras de poesia mais emblemáticas do autor. Nessa obra, o poeta desvenda caminhos sobre a sua criação poética. Temos a questão do desaprender para voltarmos ao estado de ignorância, para que assim, procurando dentro de si a disponibilidade de pensar e criar novamente um mundo. Essa é uma das lições do poeta. O Livro das Ignorâncias rompe com a linguagem, com as regras da gramática, fazendo um modelo diferenciado de poesia. O importante para salientar é que o poeta escreve dessa maneira por proposta poética, é algo intencional. Essa obra é dividida em 3 partes, sendo elas Didática da Invenção, Os Deslimites da Palavra e Mundo Pequeno. O poema que escolhemos está na 3ª parte, com o título O Mundo Pequeno. O poema é indicado pelo número 7. Agora vamos ler o poema. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, o meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos nas frases é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda, Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios. Não anda em estradas, pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticums maduros. Há que apenas errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Esse poema possui uma leitura pausada, pois é possível perceber que ele é um poema pantanal, pois temos um mundo pantanal, um mundo do interior, onde tudo tem o seu próprio tempo. Esse poema é predominantemente narrativo, ou seja, é uma prosa poética. Vamos fazer a análise do poema. Vamos começar analisando a primeira parte. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas.
Comuniquei ao padre Ezequiel, o meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. O que proporciona prazer, de acordo com a voz poética, não é a beleza das frases, mas sim a doença delas. Aqui, desde muito cedo, já temos a indicação. Desde muito jovem, gosta de coisas diferentes dentro do idioma e da poética. Aqui, por termos uma prosa poética, é possível falarmos em personagens. Temos a figura de um jovem e a de um padre, e um diálogo entre esses dois personagens. Esse jovem, com o nome de Manuel, ele se sente um pouco deslocado, um pouco esquisito, pois o seu gosto ele acha que não é comum. Mas esse jovem acha até que é um sujeito escaleno. Ele acha que ele é desigual, que ele não é igual às outras pessoas. Esse padre já deixa claro esse gosto da voz poética, pelo diferente, pelo que não seja considerado belo dentro de um texto. Esse gosto talvez possa acompanhá-lo para o resto da vida. Agora vamos ler a segunda parte. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Temos nessa prosa poética a sugestão da voz poética que seu lírico é bugre, ou seja, ele tem ascendência indígena. É um ser ligado à natureza, que não segue estradas, que segue desvios. E nesses desvios que encontramos, as melhores surpresas e as melhores colheitas. Fala de ariticuns. Ariticuns são conhecidos como as frutas semelhantes a graviolas, só que ariticuns seriam as graviolas da montanha. Vamos reler o último verso do poema. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Ou seja, esse padre ensinou que nem tudo é dentro de uma norma e que não seguir essas normas não é um problema. Temos aqui a criação de um neologismo para explicar a doença das frases, lá da primeira parte do poema. Esse termo criado é o termo agramática. Primeiramente, vamos falar o que é neologismo. É um termo linguístico que consiste na criação de novas palavras ou novas expressões. Também consiste na atribuição de sentidos a uma palavra já existente. O termo criado por Manuel de Barros, a gramática, consiste nessa negação da gramática, ou seja, desvios da gramática. Estes rompimentos só são possíveis pois o poeta compreende e entende de forma profunda a língua portuguesa, pois é através desse conhecimento que ele consegue fazer esses recortes, fazer essas mudanças, e é através desse conhecimento que ele faz a sua poética. É possível perceber a poética de Manuel de Barros. Não está só pelo segmento da gramática. O próprio poema em si está concebido dessa maneira. O nosso vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado, que possam curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreverem no canal. Até a próxima! Tchau!